Bem-vindos à sétima aula do pequeno curso sobre Segunda Guerra Mundial. Hoje, dando continuidade no curso, eu vou falar um pouco sobre a invasão da Bélgica, da Holanda e de Luxemburgo. Luxemburgo não teve tanta resistência, vai passar um pouco mais rápido, um país que na época tinha 290 mil habitantes. Depois você busca na internet lá embaixo da Bélgica, você vai ver que Luxemburgo realmente não tinha nem condições de oferecer alguma resistência à Alemanha nazista, mas vai ser invadido também. Então, o principal foco de fato da aula é a invasão da Bélgica e da Holanda. Como de costume, eu vou começar falando um pouco sobre os dois países. Então, vou falar um pouco da Holanda e um pouco da Bélgica, e principalmente no comportamento deles no período entre guerras. Tá? A Holanda, ela acreditava que ela não seria invadida na Segunda Guerra Mundial. Até porque existia uma crença baseada no que aconteceu na Primeira Guerra. Lembrando que na Primeira Guerra Mundial, a Holanda teve algumas poucas cidades aí que sofreram avarias, baixas, mas a Holanda manteve a sua neutralidade na Primeira Guerra Mundial. E aí, na Segunda, ela acreditava que conseguiria fazer mais ou menos a mesma coisa, que ficaria distante desse cenário de guerra europeu. E esse motivo era forte e tinha um outro motivo também. Primeiro, há que se considerar que o maior protagonista, pelo menos nesse primeiro momento da guerra, é a Alemanha. E a Alemanha tinha alguns vínculos, alguns laços, vamos dizer, etnológicos. Pode-se considerar que Hitler ainda ia falar, ele não falava, Hitler não gostava da divisão política das terras. Então ele tentava enxergar um pouco além disso, onde está a raça ariana, aquela ideia dos nazistas. E dentro dessa ideia ele ia falar que os holandeses eram uma raça pura, era uma raça ariana. E um fato curioso é que o Kaiser alemão, o rei alemão, Guilherme II, morava na Holanda. Por quê? No momento do pós-Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se torna uma república. E a monarquia vai viver no exílio. E a monarquia alemã, então, foi morar na Holanda. E a rainha da Holanda, que era Guilhermina I, né? Bom, ela acreditava também que, em virtude do Kaiser Guilherme II morar lá, as chances de ser invadido seriam muito menores. O que acontece é que, eu vou contar até um fato curioso, que depois que a Alemanha nazista invade a Holanda, muitos soldados vão até a casa do Kaiser, onde ele vivia, e fazem algumas saudações nazistas, né? E põem lá umas bandeiras, etc. Porque muitos ainda lembravam muito bem da monarquia e respeitavam o rei. E o Hitler ficou enfurecido com esse episódio, e o Kaiser também, nessa época ele já estava na Inglaterra, porque a gente vai ver, eu vou explicar depois que a família real holandesa, junto com a família real alemã, elas vão para a Inglaterra, lá o Churchill, né, primeiro-ministro inglês, acho que ele vai dar o apoio para o exílio, mas o Kaiser vai declarar que ele não gosta do Hitler, e o Hitler também odiava ele. E é muito simples, veja, o Kaiser falava que o Hitler era um mero cabo austríaco. Acho que eu falei aqui logo no começo das aulas, na primeira ou na segunda aula, que o Hitler foi cabo na Primeira Guerra Mundial. E era o maior posto que um estrangeiro poderia conseguir no exército alemão. Lembrando que o Hitler era austríaco, né, pela divisão política, nascido na Áustria. Então o rei vai falar que como que a Alemanha está sendo governada por um mero cabo austríaco, e o Hitler vai falar mal do Kaiser porque vai falar que ele faz parte daqueles criminosos de novembro de 1918, que o rei deveria ter lutado mais, que a Alemanha não podia se render naquele momento, etc. Vai ficar um bombardeando o outro, mas independente dessa
luta entre os dois, pessoal, você tem o povo alemão, e muitos soldados foram lá prestar homenagem ao rei, aonde ele morava na Holanda. Falando ainda um pouco mais da Holanda, para não esquecer do Brasil, a Holanda teve uma invasão holandesa aqui no Brasil no século XVII, né? Pela Companhia das Índias Orientais. A Holanda vai ficar de 1630 a 1654 lá em Recife. Então tem alguns vínculos históricos aí que aconteceram bem antes da Segunda Guerra, mas só para não deixar de falar, eu moro no Brasil, então a gente sempre fica um pouco, né, tem que lembrar um pouco a história. A Holanda ainda, no período entre guerras, não teve uma preocupação muito grande em se armar, em se fortificar, até porque, como eu já disse, na Primeira Guerra conseguiu manter a sua neutralidade. Então acreditava que caso ocorresse algum ataque, algum problema dentro da Europa, ela ficaria de fora, porque era o desejo realmente de grande parte da população holandesa, né? Agora, logo um pouco antes ainda do Hitler dar as ordens para invadir a Holanda, com um exército muito fraco, fica pensando, pô, eu vou pedir arma para quem? Porque precisaria comprar arma para se defender. Olha a situação da Holanda, ela vai falar, pô, se eu pedir arma para a Alemanha não faz sentido nenhum, porque a Alemanha está pensando em invadir aqui, em dominar. Então não faz sentido pedir arma para a Alemanha. Possibilidade 2, pedir para os aliados, pedir para a Inglaterra e para a França. Também não houve uma resposta muito positiva em relação a isso. Logo no começo da invasão foi um pouco surpresa, então também não deu muito tempo para os aliados ajudarem, para a França e para a Inglaterra ajudarem. Não que tivessem tanto interesse assim. Isso é um ponto bem discutível, mas o que ocorre é que negaram, que não ajudaram inicialmente a vender arma para a Holanda, até porque é uma preocupação tanto da França como da Inglaterra em se proteger. Então, primeiro se protege, depois você pensa em ajudar os outros, né? E foi mais ou menos por aí. E a terceira opção da Holanda era pedir arma para a União Soviética. E aí vem um fato curioso, que a Holanda em 1940, ela ainda não tinha nem reconhecido a independência da União Soviética. Então, impensável. Resultado, a Holanda fica com um exército fraco diante da máquina nazista. É uma situação, no mínimo, bem complicada aí para a Holanda. Mais um detalhe que eu vou falar sobre a Holanda é que o filho do Kaiser, o Guilherme II, ele se casou com a filha da Guilhermina I lá. Então teve uma relação mais forte entre os dois países. Lembrando que o Kaiser não morava na Alemanha, mas é só para mais um motivo que os holandeses acreditariam que seria mais difícil a Alemanha querer invadir a Holanda, por causa desses laços aí monárquicos, então, nesse caso, tá? Falando um pouco da Bélgica agora, nesse momento entre guerras, a Bélgica era um pouco mais bem preparada do que a Holanda. O papel da Bélgica na Primeira Guerra Mundial, a Bélgica, aliás, ela sofre de a Primeira e a Segunda Guerra você tem a Alemanha e a França combatendo, e a Bélgica fica ali no meio, né? Então, a Bélgica, só pela posição que ela tem no mapa, ela acabou sofrendo nas duas guerras mundiais. Tanto a Primeira Guerra, a Bélgica foi invadida também. E na Segunda Guerra ela também vai ser. Coitada da Bélgica. Falando um pouco da Bélgica, a Bélgica hoje é capital da União Europeia, né? É um país que recebe o Conselho da União Europeia. Se você for a Bruxelas, você vê um monte se você passar lá onde é realmente o centro administrativo da União Europeia, você vai ver vários prédios de vidro, uma coisa bem bonita. E a Bélgica hoje é um país muito respeitado, até porque sofreu essas invasões, tanto ao longo da Primeira como da Segunda Guerra. É um país que não queria se envolver, nunca quis ter um envolvimento maior com esse cenário bélico europeu. Um detalhe que ocorre hoje na Bélgica, a Bélgica hoje, ela pela Constituição belga, artigo 2º da Constituição belga, você tem 3 comunidades
três línguas, e indiretamente são três línguas oficiais da Bélgica. Na Bélgica você fala mais ao norte flamengo, na região central e mais ao sudoeste você fala francês, e na região sudeste você fala alemão. Na região das Ardenas, a famosa floresta das Ardenas, um terreno montanhoso, uma densa floresta no sudeste da Bélgica. E como, em virtude de ser a capital da União Europeia, quase todo mundo fala inglês. Então a Bélgica é um país que hoje tem 4 idiomas. A maioria das pessoas lá fala 3 ou 4 idiomas. Mas na época não era tão essa divergência linguística pesava mais. Hoje não tem tanto peso, mas na época pesava. E você tinha na Bélgica 60% de pessoas falando flamengo e 40% falando francês. Isso em 1939 e 40, tá? O início da guerra. E a Alemanha, através de um dispositivo, não sei se é o termo, de um incentivo. O nome desse incentivo era Flamenpolitik, política flamenga. A Alemanha acreditava, como eu já disse, que ela tinha esses laços aí, não sei se inventados, né, um pouco criados aí pela Alemanha nazista, mas ela acreditava que essa região do norte da Bélgica, esses flamengos, não mereceriam o mesmo tratamento que os belgas que falavam francês. A Alemanha é evidente que nessa época tinha um sentimento de vingança, né, com a França. Então, em virtude disso, a Alemanha começou a dar uns incentivos no período entre guerras, ainda no governo de Hitler, para esse pessoal da Bélgica que falava flamengo, por acreditar que tinha realmente um laço mais forte e tal. Uma questão bem complicada, porque você pode criar os critérios para se identificar para o outro ao seu bel prazer e ficar controlando isso, mas de qualquer forma o que aconteceu foi mais ou menos por aí, esse apoio que a Alemanha vai dar. Bom, falando agora então das invasões. A data que você precisa saber é 10 de maio. 10 de maio começam tanto as invasões na Bélgica como as invasões na Holanda. O rei belga na época, para você que está anotando, era Leopoldo III. E na Holanda, como eu já disse, a Guilhermina I. Tá? Bom, qual o porquê da invasão desses países, então? Qual é a justificativa que o Hitler vai dar para a invasão da Bélgica e da Holanda? Tá? Na Bélgica, ele vai falar... Na Bélgica e na Holanda também. Voltando à questão territorial, né? O principal motivo pode ser considerado como um motivo estratégico, territorial, porque ele vai falar, olha, o que acontece? Se a gente não invadir a Holanda, é a mesma história da Noruega, que eu falei numa aula passada. Se a gente não invade a Holanda e a Bélgica, os aliados vão invadir. E a Holanda e a Bélgica vão servir de plataforma para atacar a Alemanha. Então o Hitler fala, bom, então é melhor a gente atacar. E a Bélgica, isso talvez valha mais para a Holanda. Mas a Bélgica era quase inevitável passar pela Bélgica porque existia já na época o plano de invadir a França. E ia passar pela Bélgica. Então, a Bélgica era o trampolim alemão para a França. Enquanto a Holanda, não necessariamente. Porém, ele vai falar, pô, mas eu vou invadir a Bélgica. Já aproveita e invade a Holanda também. Viu que estava fraca lá e ainda enxerga esse perigo da Inglaterra posteriormente colocar algumas armas em território holandês, o que facilitaria o ataque à Alemanha. Então as ordens acabam sendo para invadir os dois países, nesse 10 de maio de 1940. A Bélgica oferece uma resistência bem maior do que a Holanda. A Bélgica vai oferecer muito mais resistência do que a Holanda. Só para você já ficar sabendo, a invasão da Holanda, a Holanda foi tomada em 5 dias. 5 dias. A Alemanha nazista tomou a Holanda em 5 dias.
e a Bélgica vai terminar em 18 dias a invasão da Bélgica. Então você vê que já tem uma diferença aí no tempo que esses países, vamos dizer, aguentaram resistir à Alemanha. Um fato curioso ainda, antes de falar da invasão, é que em janeiro de 1940, que era a data para invadir a Bélgica e a Holanda, as datas originais eram em janeiro, máximo fevereiro de 1940, só que o inverno piorou, e piorou muito. E um detalhe curioso é que em janeiro de 1940 um avião alemão caiu sobre o território belga. E junto com esse avião, os generais nazistas que estavam dentro desse avião carregavam o plano de invasão da Bélgica. Então todo o governo belga ficou sabendo assim, já tinha uma ideia, mas ali foi meio confirmado. Na época, o que alguns falaram? Não, isso aí é de propósito, o avião não caiu, eles fizeram um pouso forçado para a gente pegar esse plano deles aí e achar que vai ser isso, mas não vai ser, enfim. O que precisa saber, nesse plano que vai parar na mão dos belgas, posteriormente o Churchill também fica sabendo desse plano, esse plano ele tinha uma ideia de invasão da Bélgica pela Alemanha muito similar ao que ocorreu na Primeira Guerra Mundial. A Bélgica, na região das Ardenas, no sul da Bélgica, é muito difícil passar por ali. Inclusive, na época, havia uma crença, o sentimento, a crença do povo francês e também do inglês era falando, olha, se for invadir a França, pela região das Ardenas que não vai ser, porque por ali ninguém passa. Isso era o que? Eles estavam, tanto a França como a Inglaterra, acabaram menosprezando o poderio bélico, principalmente da divisão de blindados, dos tanques de guerra alemães. Porque a invasão da Bélgica, nesse plano aí, ela está realmente pelo norte da Bélgica, rompendo ali, pegando um pouquinho do sul da Holanda, especificamente uma cidade chamada Maastricht. Maastricht, eu não sei, minha pronúncia é um lixo, é uma cidade holandesa, mas Maastricht, Maastricht. E entrando por ali, então, nesse plano que a Bélgica pega em janeiro de 40, a Alemanha entraria por Maastricht e subiria um pouco para depois não ter que passar pela floresta das Ardenas. Pois é, mas aí pegaram esse plano e a coisa vai mudar um pouco, dentro da própria cúpula nazista. Fica interessante, porque vamos falar, bom, repetir o plano não vai dar, porque além de não ter dado muito certo na Primeira Guerra Mundial, que a gente perdeu, a Alemanha perdeu, agora eles já sabem. E realmente, o curioso é que, ao que tudo indica, de fato aquele era o plano. Da época, em janeiro, realmente o plano que a Bélgica pega era o plano original e era o que ia ser feito. Mas aí tem um sujeito que depois desse episódio, um sujeito chamado Erich von Manstein, Manstein é M-A-N-S-T-E-I-N de navio, Manstein. O Manstein é considerado um dos maiores estrategistas militares e teve um destaque muito grande, não só nessa invasão da Bélgica, mas é o que a gente vai falar agora. E ele vai dizer, olha, a gente precisa dar um jeito. Primeiro, que esse plano de passar por cima da região das Ardenas para invadir a Bélgica não deu certo na Primeira Guerra Mundial. E a gente precisa surpreender de alguma forma. Aí o Manstein ele vai falar com outro indivíduo que você precisa conhecer também, que é o Heinz Guderian. Guderian, do jeito que eu falei, Guderian, com N no final. Heinz Guderian. O Guderian era o chefe da divisão de blindados alemãs. Ele pode ser considerado o pai da Blitzkrieg. Eu falei numa outra aula que quem inventou essa guerra relâmpago, essa Blitzkrieg, foi um russo, o Tukhachevsky. Mas por que a gente fala que quem é o pai dessa técnica é o Guderian? Porque ele, de fato, ele pegou a técnica e aplicou. Ele falou, eu vou usar isso aqui. E ele utiliza muito bem. Então o Manstein foi falar com ele e falou, ó, Guderian, a gente vai precisar passar pela região das Ardenas. Você acha que os tanques passam por aí? E o Guderian, na Primeira Guerra, tinha lutado nessa região, conhecia muito bem a região. E ele falou, dá para passar.
vão pegar os caras de surpresa. Então houve uma mudança no plano de ataque à Bélgica. E inicialmente o que é feito? A Alemanha ela manda algumas tropas um pouquinho para o norte da Bélgica, com a ideia de simular o ataque igual ao da Primeira Guerra. Ela manda essas tropas justamente para fazer essa simulação, para que a França e a Inglaterra acreditem que a Alemanha está invadindo por ali. E o grosso mesmo, o forte do exército alemão vai pela região das Ardenas, com tanque, com todas as principais divisões e tal, eles vão pela região das Ardenas. E é aí que é um ponto crucial para entender. A França, ela realmente nesse primeiro momento, ela acredita, ela tem certeza, primeiro, que não vai passar, que a Alemanha não passa pela floresta das Ardenas, pela região ali do sul da Bélgica. E segundo, eles acreditam também que a invasão está ocorrendo ali no norte da Bélgica e não no sul. Então, a França nesse momento, a Bélgica vai pedir um pouco de ajuda para a França no dia 10, apesar de que até o dia 14 não chega quase ninguém, mas eles tentam, a França tenta mandar uma ajuda e não consegue nem chegar direito. A velocidade das tropas alemãs era muito grande, eles conseguiram atacar muito bem a Bélgica e dominaram a Bélgica. No dia 14 ainda chegam algumas tropas, mas muito poucas. No dia 14 também, 14 de maio, ou seja, 4 dias depois do início da invasão da Bélgica, o Guderian, que era eu já falei, o chefe das divisões blindadas dos tanques de guerra alemães, ele vai passar sobre o rio Meuse, M-E-U-S-E, rio Meuse. E esse rio Meuse você põe no Google Maps lá para ver. Eu já disse que é uma pena que eu não consigo colocar mapa aqui, mas seria bom fazer. Se tem um mapinha aqui, seria bem legal, mas não sei colocar, então vai assim mesmo. Procura rio Meuse e Maastricht, aquela cidade, M-A-A-S-T-R-I-C-H-T. Por lá e você vai ver mais ou menos ali onde ocorreu o conflito. Até hoje no Google Maps, você vai encontrar um pouco abaixo dessa região de Maastricht o Forte Eben Emael. Como grande parte dos países no período entre guerras, a Bélgica também fez uma pequena fortificação. O Forte Eben Emael, é claro que não era uma linha Maginot, mas era considerado um dos mais preparados e mais desenvolvidos nesse período entre guerras. Ele chega um forte, se você não tem bem uma noção, eu vou te dar uma ideia do tamanho desse forte. O Forte Eben Emael tinha 75 hectares. Puta, isso é muito grande. O problema, nesse caso, você vai falar, porra, mas se eles tinham um forte tão grande, como que vai conseguir invadir essa região tão facilmente? Pois é, faltava gente, faltava exército para operar dentro desse Forte Eben Emael para conseguir uma resistência maior. Se tivesse mais exército, mais bem organizado também, é difícil falar em bem organizado porque foi o fator surpresa dessa invasão pesou bastante tanto para a Holanda como para a Bélgica, mas se tivesse mais bem organizado e esse forte fosse proporcional ao número de homens, porque não era, faltava muita gente, apesar de você ter as torres, as casamatas, todos os componentes necessários para ter um forte que resista a uma invasão, você não tinha as pessoas para operar, então faltava operabilidade nesse forte Eben Emael, apesar desse tamanho dele, aí, de ter sido um forte grande e talvez até um dos maiores da Segunda Guerra Mundial. E por incrível que pareça, esse forte Eben Emael, com tudo isso que eu falei, ele foi tomado em um dia. Em um dia, as tropas nazistas dominaram esse forte Eben Emael, que fica um pouco abaixo, ao sul desse rio Meuse, que no dia 14 o Guderian conseguiu passar o rio Meuse. Aqui vai o episódio, eu vou te contar o que ocorre nesse rio Meuse. Você tem o rio e as pontes para passar. Bom, uma das táticas então inicialmente adotadas pela Bélgica, sabendo da sua fraqueza
fraqueza, mas sabendo que seria difícil sozinha, sem a ajuda da França e da Inglaterra, seria muito difícil dominar e ganhar do exército nazista, a tática inicialmente é de defesa. A Bélgica vai falar, pô, eu preciso me defender primeiramente, enquanto eu aguardo as tropas francesas e inglesas que vão chegar, né? Tem aquela esperança de que a França e a Inglaterra vão chegar e ajudar a Bélgica. Então, inicialmente, eles fazem uma tática mais defensiva. E como que é essa tática defensiva? No caso da ponte, destrói a ponte. É muito simples, você destrói a ponte que aí o Guderian se ferra, ele não vai conseguir passar os tanques de guerra, porque por dentro do rio não ia dar, pela profundidade, mas pelas pontes daria. E aí o que o exército belga tenta fazer? Destruir as pontes. Bom, a Bélgica envia 9 aviões, logo no dia 10, madrugada do dia 10 dia 11, já envia 9 aviões com o objetivo de derrubar. Eram 3 pontes principais aí de Maastricht, para passar sobre esse rio Meuse. Dos 9 aviões que a Bélgica mandou, 6 foram abatidos pelo exército alemão. E os outros 3 que conseguiram sobreviver, que não explodiram, não foram atacados, não foram avariados, melhor dizendo, porque atacados eles foram, esses outros 3 eles não conseguiram acertar o alvo. Daí você já começa a perceber que tem uma pequena diferença, né, entre o exército belga e alemão, pelo menos da época. Era uma coisa precária, né? Veja, saem 9 aviões, o objetivo é destruir 3 pontes. Claro que tem todas as dificuldades, né, de ser à noite e tudo, mas poxa, destruir as 3 pontes, se era um objetivo tão grande, era de uma importância grande, né, essas 3 pontes, e eles não conseguiram. Infelizmente, a Bélgica, ela não consegue destruir nenhuma ponte. O Guderian tem uma facilidade, então, para passar por essa região. A invasão da Bélgica, é bom lembrar também, que era esse trampolim, né, que eu falei aqui, para a invasão da França. A próxima aula vai ser sobre a invasão da França. Isso aqui pode ser considerado uma introdução à invasão da França, porque você vai precisar, para saber a invasão da França, você precisa entender a da Bélgica antes, como que ocorre. Uma das características do plano do Manstein, quando ele elaborou esse plano, é que, além de ser pelas Ardenas, eles iriam, depois da invasão, para uma cidade chamada Sedan, na França. Então, quer dizer, o próprio plano da invasão da Bélgica, ele já colocava como ponto final, não Bruxelas, colocava Sedan como ponto final. E a partir de Sedan, depois, para tomar Paris. Então, dá para perceber claramente que é um caminho para tomar a França. Não havia preocupação tão grande com a Bélgica em si. A preocupação maior era ter o território. Não era nada contra o povo belga, né? O povo belga está sempre lá, aquela região não consegue escapar. A Bélgica até tinha uma desconfiança de que a Alemanha tentaria tomar ela por inteiro, porque no final da Primeira Guerra a Bélgica, ela conquistou 3 pequenas cidades que eram alemãs, enfim, aquelas disputas que sempre tem uma desculpa maior, uma é melhor que a outra para começar a guerra, né? Para começar a matar os outros. Bom, nome da operação. Operação, aí eu não sei como é que vai pronunciar, mas é N-I-W-I. Pode falar em Nive ou Niwi. Vou falar Nive aqui, tá? Por que Nivi? 2 cidades-chave na Bélgica que eram um objetivo inicial dessa invasão alemã. A cidade de Nives, N-I-V-E-S, e a cidade de Vitry, W-I-T-R-Y. E por que essas 2 cidades inicialmente? Telecomunicações. Tanto a cidade de Nives como a cidade de Vitry, elas tinham uma grande importância para a telecomunicação belga. E na época não tinha e-mail, na época não tinha celular, a comunicação era muito mais difícil. E se você atinge a central de telecomunicações do inimigo, você ferra o cara para todas as outras partes. Então as divisões que iriam fazer uma contraofensiva, elas vão ter uma dificuldade muito maior
Porque teriam que existir aí mensageiros levando e buscando a mensagem, quer dizer, complica muito com essas linhas de telecomunicação cortadas, né, dentro da região da Bélgica. No dia 16, a Bélgica vai pedir mais uma ajuda para o Churchill, que não foi concedida. O Churchill, inclusive, ele retirou alguns soldados ingleses que ali estavam, que estavam na região da Bélgica. Ele faz uma retirada para a Inglaterra de novo. E no dia 27 de maio, o rei Leopoldo III vai assinar a rendição belga. Esse episódio aí, no dia 27, do Leopoldo III, de fato se rendendo à Alemanha, existe uma divergência aí na história, porque muitos generais, muitas pessoas de relevância dentro da Bélgica eram totalmente contra essa rendição aí do dia 27, tá? 27, 28. Não tinha muitos deles falavam, não, vamos ficar, porque os aliados vão mandar mais ajuda, coisa que não aconteceu, mas os aliados vão ajudar, vamos resistir, a gente consegue e tal. Muita gente achava isso na época. Então o rei Leopoldo III ele acaba ficando com um papel um pouco de traidor na Bélgica, mas posteriormente o Churchill vai até falar que foi mais prudente, porque se resistisse mais iam morrer mais pessoas. Cada dia de guerra, se você está perdendo, você está recuando, ou pelo menos, ou se você mesmo conseguindo manter ali a mesma linha, pô, você está perdendo gente, você tá matando um monte de gente. E vale lembrar que o rei Leopoldo III, ele na posição de rei da Bélgica, ele não só era rei da Bélgica, como era chefe das Forças Armadas. Então ele que decidiria se tinha que se render ou não. Isso acontece às vezes em alguns países, apesar de não ser tão comum assim. O mesmo chefe de Estado é o chefe das Forças Armadas. No caso da Alemanha nazista, se você está se perguntando, já o chefe de Estado era o Hitler e o chefe das Forças Armadas era um sujeito chamado Keitel. K-E-I-T-E-L. K-E-I-T-E-L. Keitel. O Keitel, o que dizem, e o que acontecia quase era que era só o Keitel era um fantoche ali no meio, só para não falar que ocorria essa história aí do poder executivo estar junto com o poder do exército, na figura, né, da mesma pessoa. Então a gente viu agora a Batalha da Bélgica e eu vou falar sobre a invasão agora da Holanda. O que ocorre na invasão da Holanda, que acaba sendo muito mais rápida, é uma invasão que tem um final, inclusive, com um bombardeio sobre Roterdã, que muita considerado desnecessário, mas a gente precisa saber dessa invasão da Holanda para dar continuidade nas aulas. A Holanda, ela faria inicialmente parte do plano da invasão da Bélgica, porque se você tiver com o mapa aí aberto, você vai ver que essa cidade de Maastricht, que eu já falei, ela fica ali bem no sul da Holanda, e ela é meio... Assim, ela está bem quase na fronteira ali, e ela está entre a Bélgica e a Alemanha. Então, o que ocorre para a própria invasão da Bélgica, você teria que passar por ali, na visão dos alemães. Mas a Holanda, como eu já disse, ela esperava que talvez, se houvesse uma invasão, seria uma invasão pequena, só numa regiãozinha do sul, ali uma outra coisa, como ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Mas acaba que, pelo medo dos aliados fazerem da Holanda uma plataforma para atacar a Alemanha, falam, bom, vamos invadir tudo aí. Dane-se se o Kaiser II, se o Guilherme II tá aí, tanto faz, esse cara aí era pensamento do Hitler, né? Pô, esse cara aí foi um desgraçado, ele fez a Alemanha se render uma guerra que não precisava, que poderia ter virado, muito difícil, mas é o pensamento do Hitler, né? Que eu preciso falar. Então, a invasão da Holanda, inicialmente, ela vai ser por essa cidade, por Maastricht, no sul,
O forte holandês tinha, a Holanda tinha até um forte, mas grande parte das defesas holandesas remontava ao século XVII e XVIII ainda. E a Holanda também, no período entre guerras, eu já disse, mas vou dizer de novo, não houve uma preocupação da Holanda em ficar se armando. Tinha até um ou outro forte de defesa, mas uma coisa natural, não exacerbada como faz a França, por exemplo, com a linha Maginot, que eu vou falar bem mais dela, dessa linha Maginot, na próxima aula, mas você vê que a linha Maginot é uma coisa que foi uma muralha construída entre a Alemanha e a França, já prevendo mais ou menos uma invasão alemã. No caso da Holanda, não. No caso da Holanda, não tinha essa ideia. Você tem um forte holandês também, um problema muito similar ao da Bélgica, que apesar do tamanho não tinha exército. Eu anotei os números aqui, para funcionar plenamente, deveriam ter 20 mil homens operando dentro do forte, e ficavam apenas 400, né? Uma situação complicada. Mas a Holanda ainda no primeiro, no segundo dia, oferece uma resistência. Ela tenta, não vou dizer nem que tenta atacar, ela tenta resistir às forças nazistas. E aí vai o que ocorre, né? A região da Holanda ali, ela tem vários cursos d'água, então tinha muita ponte construída. E a Holanda vai tentar o quê? Fazer mais ou menos a mesma ideia que a Bélgica teve lá. Vamos destruir essas pontes para que as forças terrestres não passem. Bom, primeira coisa que você precisa saber é que contra a Holanda, a principal divisão da invasão da Holanda são os paraquedistas. Top, na época, os paraquedistas muito bem treinados, muito bem instruídos para fazer esse ataque, e a Alemanha já prevendo que haveria essa dificuldade de, vamos dizer, uma tática de terra arrasada, né, que a Holanda usaria. Fala, bom, eu vou destruir as pontes. A Holanda começa a destruir as pontes. O exército nazista fala, vamos mandar os aviões aí, mandam aquele Junker 52 lá, que eu comentei sobre ele, que foi usado bastante lá na Noruega. Manda os Junker 52 e vai soltando os paraquedistas. Os paraquedistas tiveram uma relevância muito grande nessa invasão da Holanda, e um dos motivos era justamente esse. Quebra a ponte, não consegue passar. Então, manda de avião, os paraquedistas descem e fazem o trabalho dele, que é matar lá o exército holandês. Agora, vale lembrar, você fica lendo sobre essa destruição de ponte, aí me veio uma coisa assim, cabeça, né? Tinha uma divisão alemã, um grupo dentro do exército, que era o grupo dos pontoneiros. O que eles faziam? Quando tinha a ponte, chegava lá e a ponte está destruída, então vamos refazer. Esses caras refaziam a ponte em 1 dia, 2 dias. E é uma ponte para aguentar tanque de guerra passando, para aguentar toda a tropa do Guderian que ia passar por ali. Todas aquelas divisões de blindados, em 1, 2 dias. E eu me pergunto aqui, né, eu moro em São Paulo, se você também mora, você vai saber do que eu estou falando. Imagina se caísse a ponte da Cidade Jardim ou a ponte do Morumbi, por qualquer motivo, cai um raio lá, qualquer coisa. Quanto tempo ia levar para a prefeitura reerguer a ponte? Eu garanto que ia levar mais de 1 dia. E na época os caras faziam a ponte para passar tanque de guerra em 1 dia só. Realmente, chega a ser um absurdo, né? O líder dessa divisão de paraquedistas alemães chamava-se Kurt Student. Kurt é K-U-R-T e Student é student, né? Do inglês é igual, se escreve em inglês. Student, inglês. Não vai ter muita dificuldade. Então, a Alemanha ainda, vale dizer que ela separou em 2 esse ataque. A Holanda ela dividiu em 2. Um grupo do norte que focava inicialmente em Haia, a cidade de Haia, que hoje preside o Tribunal Penal, Haia, e o grupo do sul iria para Roterdã. O ataque a Haia inicialmente
pouco fracassado, mas não foi tão fracassado, senão não tinha tomado a Holanda em 5 dias. E o ataque a Roterdã, e aí que fica uma curiosidade, o desfecho dessa invasão da Holanda, que a invasão Roterdã era o ponto, era o objetivo final da invasão do Grupo de Exército Sul, né? Grupo de Exército Norte, Haia, Grupo de Exército Sul, Roterdã, a invasão da Holanda. No quarto dia, então, no dia 14 de maio, eles chegam a Roterdã, e aí existe uma conversa aí entre os líderes alemães e os líderes holandeses do exército. E o sujeito lá, o holandês, ele vai falar aliás, o alemão vai dar um ultimato no holandês e falar: olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma pequena trégua, porque até invadiram muito rápido, a gente vai fazer uma pequena trégua aqui até amanhã, esse amanhã é dia 15, até amanhã às 6 da tarde, tá bom? Até amanhã às 6 horas da tarde. Inicialmente era para 1 hora, mas adiaram para 6 da tarde depois. E aí o chefe holandês vai falar: ah, tá bom, então eu te dou uma resposta mais ou menos amanhã às 6 horas da tarde, se a gente vai se render ou não. Só que tem um detalhe, a Alemanha, esse horário das 6 da tarde na Alemanha, ele era diferente das 6 da tarde na Holanda, e por incrível que pareça, não houve essa preocupação. E a Holanda tinha um horário atrasado, e era 20 minutos adianta. Bom, eu não lembro agora, mas eu sei que era 1 hora e 40 atrasado. A Holanda, o horário dela. Então, às 6 horas na Alemanha eram 7h40 na Holanda. E o que acontece? Dado esse ultimato às 6 horas da tarde, os alemães, pô, deu 6 horas da tarde. Ah, vocês não... Eles entenderam que a Holanda não se rendeu. E 6h30 já mandaram aviões bombardear Roterdã. E aí que ocorre o famoso bombardeio de Roterdã, com uma morte de civis. A historiografia diverge um pouco, mas é entre 1.000 até 3.000 civis. Ataque à população civil em Roterdã, no dia 15 de maio de 1940. E em virtude desse problema, principalmente em virtude desse problema de fuso horário. Inclusive, pouco depois, 1h30 depois, já começa a parar o bombardeio, porque vem que já estão colocando bandeira branca, soltando fogos que significava para parar o bombardeio, porque não queriam mais. E, bom, o holandês deixou para a última hora dele era 1h40 para frente das 6 da tarde da Alemanha. Então, por causa desse probleminha de horário, você teve esse bombardeio a Roterdã. Gente, para terminar, eu queria falar um pouco dessa ocupação, né? A Alemanha nazista, ela fica... Na Bélgica ainda vai ser palco de mais conflitos, mas na Holanda, por alguns anos, fica relativamente pacífica. E a resistência holandesa da época, em virtude do poderio bélico inferior, sabendo dessa fraqueza, eles tiveram algumas tentativas. Eles ficavam... O Dia Nacional da Rainha, por exemplo, a Rainha Guilhermina I, que eu comentei, todo mundo, quando ela estava lá, né, todo mundo cantava o hino, e tinha o famoso Dia da Rainha. E o Hitler, quando ele vai invadir, aí começa, né, é uma situação muito curiosa, é engraçado no mínimo, né? Quando a Alemanha manda as tropas e conquista, invade, aí eu já estou falando depois do bombardeio de Roterdã, quando há a consolidação dessa invasão, o Hitler manda um sujeito chamado Arthur Seyss-Inquart. Seyss acho que é S-E-Y-S-S, Inquart é I-N-Q-U-A-R-T, o Arthur Seyss-Inquart. Ele era um austríaco e ele fica encarregado então de manter essa ocupação na Holanda, ver se está tudo sempre bem por lá. Bom, a Alemanha tenta então forçar o pensamento nos holandeses de que eles são uma província da Alemanha, da grande Alemanha, e que eles deveriam entender que são mesmo, a raça é a mesma, etc, etc.
O Hitler pega um quadro do Rembrandt que tem um homem com um capacete de ouro e ele vai ficar em cima, vai martelar em cima desse quadro, vai falar que esse quadro do Rembrandt mostra a força dos cavaleiros teutônicos que tem, vai tentar ficar buscando essas origens. E ele troca o Dia da Rainha, que eu estava falando, que normalmente cantavam, para o dia do aniversário do Rembrandt, dentro da Holanda. E os holandeses, o que eles faziam? Além de não participar do dia do Rembrandt, que seria, de acordo com o Hitler, um motivo que deixava os dois razoavelmente juntos, aí etnicamente falando, os holandeses, além de não gostarem muito desse dia, eles, no Dia da Rainha, eles cantavam o hino normalmente e tomavam multas em dinheiro por causa disso, mas eles pagavam as multas e cantavam o hino à rainha. É só para mostrar que houve uma forma de protestar, né? Um movimento aí, esse cantar o hino no Dia da Rainha é uma forma, sem dúvida nenhuma, de resistência e que deve ser lembrado. A gente não pode ignorar isso aí. Eu estou citando um exemplo aqui, mas com certeza na Holanda, se eu fosse para a Holanda hoje começar a perguntar para as pessoas que viveram a Segunda Guerra ou para filhos, netos de pessoas, vão contar as histórias e eu não tenho dúvida que existem muitas outras histórias além dessa que eu comentei aí desse Dia da Rainha. O Partido Nazista vai pegar o Rembrandt aí como um símbolo para unificar, para tentar falar que é o mesmo povo. Bom, recapitulando, dia 10 de maio você tem a invasão de Luxemburgo, Bélgica e Holanda. Início. Luxemburgo não oferece resistência zero. A princesa, a grã-duquesa Carlota, que ficava lá, ela foge para a Inglaterra também, vai viver no exílio na Inglaterra. Na Bélgica, o rei Leopoldo III assina essa rendição no dia 27 e 28 de maio, então você tem aí 17 ou 18 dias de guerra na Bélgica. E na Holanda, do dia 10 ao dia 15 de maio, foi o tempo que a Alemanha nazista demorou para dominar o país. Então, só para ter um panorama do que a gente falou até agora da Segunda Guerra, a última data aí que eu citei, a data mais próxima do fim, né, da guerra, é 28 de maio. Então veja, de 1º de setembro de 39 até 28 de maio de 40, você tem aí setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então, em 10 meses, né? Bom, enfim, 9, 10 meses, então, mais ou menos por aí. A Alemanha dominou metade da Polônia, dominou a Noruega, dominou a Holanda, dominou a Bélgica e dominou Luxemburgo. Tá? Isso sem contar aquelas anexações anteriores a 39, né? Da Áustria, da Tchecoslováquia, que eu comentei nos outros vídeos. Eu gosto de recapitular isso porque é impressionante o avanço da máquina de guerra nazista. Bom, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a invasão da França. Se você estava ansioso por isso, não perca no próximo vídeo a invasão da França pela Alemanha nazista. Muito obrigado, tenham uma boa semana.